no teu esconderijo, proteja ela, o seu lar, a sua casa, a sua família, Senhor, seus filhos, sua nora. Senhor, abre portas, Senhor, vai abençoando ela com toda sorte de bênçãos. Glória a Deus, Senhor, conhece tudo que ela tem te pedido, na madrugada, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha sustentar, venha realizar todos os sonhos da sua filha. Senhor, abençoa, Senhor, tem visto, meu Pai, a obra que ela tem feito, que tem confiado na mão dela. Senhor, olha aí, Senhor, o que ela tem feito, tem que estar fazendo pela obra, pelo teu filho, meu Pai, que estão aqui, ela abraça, Senhor, com todo amor. Senhor, que tu venha sustentar, venha abençoar, Senhor, dê força, dê graça, que ela possa estar aqui nessa mesa de oração, Senhor, meu Pai, te louvando, e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e a continuar fazendo na vida dela, no ministério dela, na saúde, na casa, na família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Aleluia. Que nessa noite é noite de bênção, é noite do céu manifestar o poder dele neste lugar. É noite de comunhão, mas é noite de vitória. Aleluia. É noite de Deus, né, realizar maravilhas no nosso meio. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Esté, capítulo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, vão ficar confundidos, sim. Não vão entender nada, não. Qual é teu segredo? Canta na guerra. Eles são maiores do que eu, mas não são maiores que meu Deus. Qual é teu segredo? Canta na guerra, porque confundidos eles ficarão. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Olha o reboliço, veja o reboliço, grande é o reboliço que papai vai fazer. Eles são maiores do que eu, mas não são maiores que o meu Deus. Canta na guerra, porque confundidos eles ficarão. Espada pra lá, espada pra cá, o povo de Deus vencendo. O inimigo furioso perguntou como é que isso está acontecendo. Espada pra lá, espada pra cá, e o povo de Deus vencendo. O inimigo furioso perguntou como é que isso está acontecendo. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Olha o reboliço, veja o reboliço, grande é o reboliço que papai vai fazer. Vão ficar confundidos, não vão entender nada, não. Qual é teu segredo? Canta na guerra, meu irmão. Canta na guerra, canta na guerra, meu irmão. Canta na guerra. Eles são maiores do que eu, mas não são maiores que o meu Deus. Canta na guerra, porque confundidos eles ficarão. Espada pra lá, espada pra cá, o povo de Deus vencendo. O inimigo furioso perguntou como isso está acontecendo. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Teu inimigo não vai entender o reboliço que papai vai fazer. Olha o reboliço, veja o reboliço, grande é o reboliço que papai
Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso. Vamos estar lendo o capítulo 10. Aleluia, Jesus está aqui. E aonde Jesus está, o céu se manifesta. Aonde ele está, o céu entra, né, com o seu poder e autoridade. Vou estar lendo a partir do verso de número 1 do capítulo 10, a exaltação de Mardoqueu. Eita glória! Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Eu gosto de falar de rei porque rei tem autoridade. O rei botou tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Ou seja, o tributo era entre terra e mar, não tem, né, como jogar as palavras do rei por terra. E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus, você está dando glória para Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você que gosta de Bíblia, que conhece a história de Mardoqueu. Nós estamos aqui, acabamos, né, de ler nesse texto, um relato do rei Assuero, dando, né, um veredito final sobre a vida de Mardoqueu. Mas se nós formos pegar o livro de Esther, a gente for desfolhar, for ler, for meditar nesse livro maravilhoso, nós vamos ver que Mardoqueu era um judeu, que ele servia a Deus de todo o seu coração. E ele lutava por aquele povo. Não só era um servo fiel, mas como era um homem que lutava pelo seu povo. Porque não adianta, irmão, ser crente e não lutar, né, pelo nosso povo. Porque nós vemos aí hoje em dia, né, às vezes, igreja militando contra igreja. Nós somos um só povo que vamos morar no céu. Então nós temos que militar pela nossa causa, pelo nosso povo. Pelo povo de Deus que vai morar no céu conosco. Então Mardoqueu era um desses homens. Ele, além de ser um judeu, um homem de Deus por excelência, ele também militava pela causa do povo. E o povo judeu estava passando uma fase muito difícil, uma fase muito complicada. E aquilo incomodava o coração, né, de Mardoqueu. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu era um homem que ele vivia a porta do palácio. Ficava ali, né, observando tudo o que acontecia no palácio. Quem entra, quem sai, quem entra, quem sai. Mardoqueu estava ali, mas estava todo o tempo ligado. Mardoqueu sabia de tudo o que acontecia naquele lugar. Porque quando ele estava ali com um propósito. Ele não estava em pé na porta simplesmente por estar. Porque era porteiro ou porque tinha uma missão. Mas Mardoqueu estava ali por um propósito. E se ele estava ali por um propósito, ele não podia perder momento algum. Nada poderia passar desapercebido diante dos olhos de Mardoqueu. E foi assim que Mardoqueu começou a ver tudo aquilo que estava acontecendo, né? Todos os planos, todos os projetos do inferno, né? Do diabo contra o seu povo. Ou seja, contra o povo que temia e servia a Deus. Naquela porta, Mardoqueu começou a ver situações sendo armadas, preparadas para destruir o povo judeu. Aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a ficar ligado no que estava acontecendo, né? Nós conhecemos bem a história de Mardoqueu, era tio de Esther. Esther foi para dentro do palácio, também com o propósito de Deus sobre a vida daquela moça, para poder dar livramento ao povo de Deus, né? Porque estava sendo ali pressionado e o projeto do inferno era trazer destruição, trazer caos. E levantou um homem, porque sempre, irmãos, nas nossas guerras e pelejas da vida, sempre vai ter alguém que vai se levantar, né, para poder querer destruir, para querer trazer planos diabólicos, para querer trazer a vergonha, para querer trazer as situações difíceis. Porque o projeto do diabo sempre vai ser querer nos ver caídos, derrubados, derrotados,
fracassados. E aqui nessa história, né, que nós conhecemos, né, sobre a vida de Mardoqueu, se levantou um homem chamado Amã. Aquele homem ficou incomodado com Mardoqueu, com a postura de Mardoqueu, porque ele passava, né, na porta daquele palácio, e Amã é um homem soberbo, tão orgulhoso, que ele queria que todos aqueles que passassem por ele se inclinassem perante ele e o cumprimentassem, né, se prostrando diante da pessoa de Amã, que era uma pessoa de coração mau. E o Mardoqueu, ele não fazia isso. Toda vez que Amã passava perto dele, Amã fazia de tudo para Mardoqueu se dobrar, mas ele não se dobrava. E ali, o coração de Amã começou a ficar um coração endurecido, um coração, né, cheio de raiva, cheio de ódio da pessoa de Mardoqueu. Tem coisas que o inimigo ele vai fazer passar na nossa frente, irmãos. E quando a gente está na porta tomando conta de algo que Deus nos chamou para tomar conta, Satanás ele vai se apresentar para nós. Ele vai passar por nós. E sabe qual é a tentativa dele? Que eu e você venha se dobrar diante dele. Diante da proposta dele. Só que Mardoqueu não se dobrou. Mardoqueu não se prostrou. Aí, sabe o que ele fez? Começou a conspirar contra a vida de Mardoqueu. Assim é o inimigo das nossas almas. Assim é o Amã que nós lutamos contra ele nessa terra. Porque ele vem, né, até nós e ele quer o quê? Que você se dobre diante dele. Que você caia na conversa dele. Que você faça aquilo que ele quer. Mas quando você é espiritual, você não vai fazer. Você não vai se dobrar. Como Mardoqueu não se dobrou diante dele. E ele começou a preparar uma trama contra a vida de Mardoqueu. Ele queria matar Mardoqueu. E Mardoqueu está na porta. Só que a porta vai falar sobre um lugar de entrada e saída. Mardoqueu conhecia quem entrava e quem saía. Porque quem está na porta vê tudo. Quem está na porta conhece aqueles que entram, aqueles que saem, os que são estranhos, os que não são estranhos. Quem está na porta tem uma visão daquilo que está acontecendo dentro do palácio, mas não está dentro do palácio. Quem está na porta dá proteção a quem está dentro. Por isso você e eu precisamos ser um Mardoqueu. Na nossa casa, no teu trabalho, nas coisas que você vai fazer, nos teus projetos. Tem que ter alguém dando cobertura na porta. Aleluia. Mardoqueu era esse homem. Ficava na porta dando cobertura ao rei, lá dentro do palácio. Depois a sua sobrinha que também estava lá. E Deus está chamando você e eu para sermos Mardoqueu. Precisamos estar como pessoas vigilantes na porta. Porque se você der abertura para o inimigo entrar, é pela porta que ele vai passar e o estrago que ele vai fazer lá dentro. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu estava na porta e ali naquele lugar onde ele ficava sempre, ele ouviu uma trama contra a vida do rei. Tinham homens ali, né, que frequentavam o palácio, mas estavam tramando contra a vida do rei. E Mardoqueu ficou sabendo, Mardoqueu ouviu e Mardoqueu fez o quê? Correu para poder dar suporte, para poder entrar em ação, para dar livramento ao rei, através da vida dele. Então, o laço de morte tinha sido preparado para a vida do rei. Mas porque Mardoqueu estava posicionado, teve livramento para a vida do rei Assuero. Porque Mardoqueu estava posicionado, aquilo que tramaram como morte para a vida do rei caiu por terra. Porque tem que ter alguém na porta. Deus está falando contigo nessa noite. É necessário ter alguém tomando conta da porta. Se a porta está aberta e desfavorável, Satanás entra. O diabo entra para fazer bagunça dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu trabalho, na tua saúde. Alguém tem que estar na porta. Aleluia. E Deus está chamando eu e você para sermos Mardoqueu. É para ficar na porta mesmo, irmão. Não é para desistir, não. Eu vou ali agora um pouquinho, daqui a pouco eu volto, não. Aquele homem, ele tomou compromisso e responsabilidade de tomar conta da porta. E quem Deus chamou para tomar conta da porta, da tua casa, da tua família, dos teus projetos, da vida dos teus, foi você. E Deus está falando, não dá bobeira na porta, porque senão o inimigo ele entra, assim como Deus deu livramento, né, a vida do rei, através da vida de Mardoqueu, porque estava posicionado. Se tu não está posicionado, a trama chega lá dentro e a morte chegava para o rei.
Então é necessário estar posicionado para que os projetos do inferno não aconteçam dentro do palácio. Porque dentro do palácio está aqueles que você precisa proteger. E Mardoqueu protegia com excelência. Até incomodar Amã, que significa aqui o inimigo, que significa aqui Satanás. Você, como proteção na porta, vai fazer com que o diabo não consiga cumprir os seus projetos lá dentro do palácio, que tu vai começar a incomodar ele. Aí o que Amã fez? Vou preparar uma forca, vou preparar um cenário, um ambiente, vamos matar Mardoqueu. Mardoqueu está sendo alguém, né, que está me atrapalhando. Meus projetos não estão acontecendo porque Mardoqueu está na porta e está tomando conta de tudo. Amã se levanta contra Mardoqueu. O diabo só se levanta contra você porque você está na posição de vigilante. Se você não estiver vigiando, o diabo não está nem aí para você. Mas começa a tomar a posição de vigia, de guarda da porta, para ver se Satanás não se levanta, para querer te derrubar, para querer te matar. Porque os planos dele é tirar você de cena. Se você sai de cena, Mardoqueu, ele faz o que ele quer dentro da tua casa. Por isso ele não quer você na porta. A porta vai significar o quê? Buscando Deus. Estando na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, orando, clamando, lendo a palavra. E ali a trama estava sendo feita contra a vida daquele homem inocente. Amã estava dentro do palácio conspirando contra a vida de Mardoqueu. E nós vamos ver que ele continua na porta. Ele continua na porta. Talvez ele não sabe nem o que está acontecendo lá em relação, né, a Amã querer fazer a trama para matar ele. Estava acontecendo tudo dentro do palácio. E Mardoqueu estava na porta. Talvez você não sabe nem o que o diabo está preparando para você. Ele está lá dentro do palácio cogitando a tua morte, cogitando a tua forca. E você continua na porta. Mardoqueu era um homem de excelência, um homem de Deus. Glória. Era um homem cheio de Deus, cheio de visão. Aleluia. O inferno está cogitando matar ele, ele está lá na porta. Ele está lá posicionado. O inferno está tentando te matar, está tentando te destruir, está tentando balançar para a tua casa. E você está na porta, você está posicionado, você não saiu do lugar. Aí o diabo fica mais irado. Prepara logo essa forca, porque ele tem que morrer, ela tem que morrer. O inferno logo se levanta para querer te derrubar. Quando você vê o inimigo querendo te atacar, irmão, de tudo quanto é lado, é porque tu está incomodando o inferno. Tu está incomodando o diabo. Ele tem planos e projetos para querer, né, que se realizem na tua vida, na tua família, e você está sendo um impedimento. Porque você está sendo o Mardoqueu da tua casa. Tu está posicionado, tu está tomando conta da porta. O diabo se levanta para fazer uma gracinha, tu está lá na porta. Opa, aqui não, Satanás. Aqui não, porque aqui tem um Mardoqueu na porta tomando conta de tudo. Estou vendo tudo. E toda a trama de Satanás ali, quando Mardoqueu via, caía por terra, porque Deus era com ele. Mas de repente o negócio virou. Amã quer matar Mardoqueu. E aquele homem está lá, posicionado, e está tendo uma trama contra a vida dele. Estão querendo matar ele. Só que tem um Deus que está olhando, que está vendo tudo. O rei não está sabendo de nada. E de repente Amã está lá preparando, né, as suas, né, tramando a forca de Mardoqueu, chamou alguns soldados, porque sempre vai ter um aliado. Né? Para o inferno trabalhar, ele vai ter que ter sempre um aliado. Vai ter que ter alguém que vai ser usado por ele. E ele está lá fazendo seus planos e tal, né, esperando, ó, daqui a alguns dias Mardoqueu morre. A forca já estava preparada. Já estava tudo planejado. A mulher de Amã, tudo já tinha, né, preparado o cenário para matar Mardoqueu. Mas como Mardoqueu tinha um Deus, aleluia, que via tudo, sabia de tudo, que guardava ele tinha um Deus, né, que estava cuidando da vida dele. Ele foi lá e fez o quê? Tirou o sono do rei. O rei não conseguia dormir. De repente o rei Assuero perdeu o sono, deu uma insônia no rei. O que está acontecendo que eu não consigo dormir? Tu pensa que Deus não tira sono de rei? Não tira sono de pessoas? Não tira sono dos grandes, dos poderosos? Tira sono. E aquele homem começou a andar para lá e para cá. Não estou entendendo nada. Por que eu não consigo dormir? Aí de repente vem aquela voz que fala com o Assuero. Vai lá e pega o livro das crônicas.
pega o livro, vai ler o livro das crônicas, já que você não consegue dormir, vamos ler. E ele pega aquele livro, quando ele abre o livro, ele começa a ler que houveram situações para matar ele, que Mardoqueu não permitiu, né? Ficou sabendo e trouxe o livramento para a vida dele. Mardoqueu denunciou a trama e assim o rei foi livre da morte. Então, quando ele leu aquilo ali, o rei ficou maravilhado, porque o rei não sabia disso. O rei nunca tinha, né, ficado ciente dessa história. Mas tinha alguém, um anônimo, que estava na porta, que o rei não conhecia, mas que estava lá para defender o rei, para defender o palácio, para defender o seu povo, e Deus dava livramento através da vida dele. Então, enquanto o inimigo está projetando a morte de Mardoqueu, o céu está se manifestando através da vida do rei para dar o livramento. Enquanto Satanás está preparando a forca para você, o céu está preparando o momento do livramento para a tua vida. Glória a Deus, porque o diabo, ele todos os dias ele tenta matar e destruir. Esse é o propósito dele, é o projeto dele. Preparar uma forca para você cair nela. Mas ali Deus era com aquele homem. Deus é contigo. E se tem alguma forca preparada, Deus revela. Deus entra no cenário. Deus entrou ali para defender Mardoqueu. E o rei ficou sabendo, né, daquilo que tinha acontecido. E no dia seguinte, quando Amã já volta no palácio, para poder querer desenrolar a situação, para preparar a morte de Mardoqueu, o rei já sabia o que ia fazer. Aquilo que Amã preparou para Mardoqueu, e ele estava esperando coisas boas para ele. Ele estava pensando que as coisas iam dar boa para ele. Só que, na verdade, Deus já tinha palestrado, Deus já tinha se revelado. E ali, o rei já estava preparado para abençoar a vida de Mardoqueu. Aleluia. Porque Deus, ele muda a situação. E aqui, nessa história, eu vejo, sabe o quê? Deus, ele movimenta as coisas. Deus faz reboliço. Deus, ele muda condições e sentenças para nos abençoar. Como ele fez com Mardoqueu. Mardoqueu não está nem sabendo que tem alguém querendo matar ele. Mas tem um Deus que já está dando livramento. Talvez hoje você entrou aqui e não sabe quais os planos do diabo para a tua vida. No amanhã, ou daqui a meia hora, 40 minutos. Talvez ele está planejando te matar, te destruir, matar alguém da tua casa, da tua família. Mas enquanto nós estamos aqui e o diabo está tramando, Deus já está cortando. O céu já está queimando o livramento. E quando a mãe chega pensando assim, é agora, a hora é agora, que esse judeu vai morrer, na boca do rei já tem uma palavra. Aleluia. Mas quem é? O que eu posso fazer para um homem que gostaria de agradar ao rei? O que devo fazer por esse homem que dá livramento ao rei? Amã pensou que era ele. Aí ele falou, pega as vestes, põe nele, pega a tua coroa, rei, bota nele, faz ele passear pela cidade. Amã estava pensando que era tudo para ele. Então ele foi falando ali só coisas boas. E quando ele termina de falar, o rei vai dizer o quê? Esse homem é Mardoqueu. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O inimigo, ele faz propaganda da tua vida para poder te levar no propósito. Porque quem falou tudinho que tinha que acontecer na vida de Mardoqueu foi Amã. Faz assim, faz assim, faz assim. O rei perguntou para o inimigo. Aí ele falou, bota tuas vestes nele, bota uma coroa nele, bota ele no teu cavalo. Foi falando, aí o rei está só ouvindo. Aí ele falou, então, é isso aí que eu vou fazer em favor de Mardoqueu. Glória. Então o inimigo pensa que ele está falando alguma coisa para poder te destruir. Não, ele está sendo um trampolim para te levar para o caminho da vitória. Aleluia, louvado seja Deus. E o que Deus quer falar conosco nessa noite, sabe o que é, irmãos? Vale a pena ser um Mardoqueu. Vale a pena você ser alguém que fica na porta, que fica cuidando, né? Que fica zelando pelo rei, que fica cuidando do palácio. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quem caiu na forca foi Amã. Ele preparou a forca e ele mesmo caiu na forca. Satanás é assim também, ele se levanta para querer nos derrubar, quem cai é ele. Quem é derrubado é ele, sabe por quê? Porque Deus chega na situação, na
palácio não era à toa nem por acaso. É porque ele tinha um propósito e ele estava ali de coração para fazer, né, as coisas segundo a vontade de Deus e trazer livramento para o povo. Então o rei Assuero, ele entende isso e ele vai dizer, né, que ele vai deixar um tributo sobre a terra e sobre a ilha do mar e todas as obras do seu poder. E a Bíblia vai dizer que o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma situação de honra na vida de Mardoqueu. Ele sai da porta e vai para dentro do palácio ser o segundo do rei. Abaixo do rei, só Mardoqueu agora. Esse lugar era de Amã, mas Amã perde o lugar, sabe por quê? Porque ele tinha um coração mau. Porque aquele que tem um coração mau, enganoso, que quer fazer um mal para o outro, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Esse lugar, irmãos, era de Amã. Amã poderia ser um bom ministro, né? Porque era o cargo de ministro, né, que era abaixo do cargo do rei. Ele poderia ser um bom ministro, mas ele era um cara soberbo, arrogante, prepotente. E por isso, ele não chegou a lugar nenhum. Mas esse homem que ficava na porta do palácio, que, né, para a mãe ele era um Zé Ninguém, ele chega a ser o homem, né, que abaixo do rei quem manda é ele. Agora tu vê a virada na vida de Mardoqueu. Você vê a honra de Deus na vida de Mardoqueu. Sai da porta para dentro do palácio. Aleluia. Sai do lugar de vigia para o lugar de alguém que manda, de alguém que dá ordem. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é poder de Deus. Para aquele que obedece. Para aquele que fica na porta sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Por que eu estou aqui nessa porta aqui? Por que eu tenho que ficar aqui o dia todo? Por que eu tenho que estar guardando essa porta? Eu tenho que guardar essa entrada. Aquele homem ficava ali, irmão, somente por obediência. Somente fazendo aquilo que Deus queria. Aleluia. E enquanto ele faz a vontade de Deus, Deus está preparando o cenário dele dentro do palácio. Deus está preparando a cadeira dele para sentar lá dentro. Aleluia. Mas não dá para entrar direto e sentar na cadeira. Primeiro tu tem que passar o processo. Primeiro Mardoqueu passou o processo da porta. Primeiro Mardoqueu passou o processo de tomar conta e cuidar e ser zeloso com o rei. Depois Mardoqueu foi perseguido por Amã. Depois os projetos de Amã era matar Mardoqueu. Mas quando Amã chega querendo matar, aí Deus entra na história. Aí Deus fala, não vai matar não. Porque Amã perseguia Mardoqueu. Mas Deus estava vendo. Tu pensa que Deus não vê o Amã que te persegue? Tu pensa que Deus não está vendo o Amã que está correndo atrás de você, querendo preparar uma forca para tu cair nela? Deus está vendo. Mas quando Amã falou, agora eu vou matar, aí Deus falou, peraí, agora não. Matar não, porque o Mardoqueu é meu. Matar não, porque ele é meu filho. Tu não encosta a mão dele não, Amã. Porque ele tem um dono e o dono dele sou eu. Eu vou entrar com o livramento. Imagina você que esteja alguém armando uma cilada, uma emboscada para a tua vida, que tu nem sabe de morte. Tu nem está sabendo, tu está inocente na história. Mas o Deus que tu serve está vendo tudo. O Deus que você serve está vendo tudo. E já está começando a trabalhar para quebrar, para destruir os projetos do inferno, os projetos do inimigo contra a tua vida. E nós vemos aqui, irmão, na palavra, né, que Mardoqueu assumiu o lugar de Amã. Às vezes é desse jeito para confundir o inimigo, que eu gosto muito dessa fala, né, que a Camila Barra usa muito, eu gosto muito. A gente tem que confundir o diabo mesmo. É no lugar, às vezes, daquele que quer te derrubar que Deus vai te colocar. É desse jeito. Foi assim com Mardoqueu. No lugar daquele que queria destruir ele, Mardoqueu sentou na cadeira dele. Sabe por quê? O Deus que a gente serve faz isso. Glória a Deus. Ele estava incomodado com Mardoqueu na porta. Tu imagina quando ele vê Mardoqueu sentado na cadeira que era dele. Glória. Só que a Bíblia vai dizer que ele cai na forca, né? Amã, ele vai para a forca que ele preparou para Mardoqueu. A forca que ele preparou para matar o outro foi a forca que ele caiu. Então tem situações, irmãos, que o inimigo é assim, ele vai armar cilada, ele vai armar bote. Mas não se preocupa não, que quem cai no bote é ele mesmo. Quem caiu na forca foi Amã. Então não fica perdendo tempo com o teu inimigo, com o teu adversário não, meu irmão. Tem coisa que não é para você perder tempo. Mardoqueu ficou lá, ó, ligadinho no trabalho dele, que era tomar
tomar conta da porta. E do resto, quem vai fazer é Deus. Do resto, quem ia cuidar é Deus. Das armadilhas do inferno, quem cuida é Deus. Tanto que Deus chegou lá e falou, acabou tua gracinha, mano. Quem disse que tu vai matar? Quem disse que tu vai enforcar? Acabou pra você. Quem cai na forca hoje é tua, mano. E nessa noite Deus está falando para nós. Seja um Mardoqueu para você ver Deus agindo na tua vida. Seja um Mardoqueu e Deus vai te colocar na cadeira, sentado, aleluia, na cadeira que muitos não queriam que você estivesse. Porque quem imaginaria que Mardoqueu seria um ministro do rei? Seria o segundo do rei. Seria alguém, né, importante naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele era grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Eu quero deixar essa palavra para mim encerrar nessa noite para você. Quando Deus te colocar sentado nessa cadeira, porque Deus vai colocar, porque o Deus que colocou Mardoqueu coloca você, coloca a mim. Porque Ele é um Deus que faz, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus. O Deus que vai te tirar da porta e vai te sentar na cadeira. Ele está falando para você assim, quando tu se sentar lá, seja agradável com a multidão. Olhe para os teus irmãos. Foi o que Mardoqueu fazia quando sentou-se lá. Ele não mudou, porque o poder podia ter mudado a cabeça dele, como mudou a cabeça de Amã. Mas Mardoqueu continua sendo a mesma pessoa. O mesmo Mardoqueu da porta era o Mardoqueu que chegava dentro do palácio, que mandava e desmandava. Quando Deus te honrar e te exaltar, seja a mesma pessoa. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele era agradável, ele ajudava seus irmãos, ele fazia o bem para o seu povo. Então Deus está falando contigo, quando Ele te assentar na cadeira da honra, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa que ajuda, seja alguém acolhedora, como Mardoqueu foi. Porque Deus só dá honra para aqueles que Ele já conhece. Deus conhecia o coração de Mardoqueu, por isso colocou ele assentado lá dentro. E às vezes Deus pega um pequenininho, bota no meio dos grandes, porque Ele já conhece o coração. Não é porque, Deus pega pequeno para botar para ser grande, não. É porque às vezes o coração do pequeno é um coração humilde, sincero. Então Deus só vai dar a cadeira para sentar, sabendo quem é que Ele está colocando sentado na cadeira. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele tem essa palavra para o teu coração. Aleluia. Fica na porta. Se o tempo é para ficar na porta, fica na porta. Se Deus te chamou hoje para ficar na porta, fica na porta, não questiona não. Eu podia bem estar lá dentro do palácio. Lá no palácio está tendo festa, estou ouvindo daqui, está tendo recepção, confraternização, está entrando gente, está saindo gente, e eu estou na porta há tanto tempo. Não te preocupa com o tempo que tu vai ficar na porta, não. Só se preocupa, sabe com o quê? Em ficar na porta para obedecer o que Deus quer. Aleluia! Você está na porta, você está dando, para os teus suporte. Porque quem está dentro do palácio não está nem aí com a porta, porque tem alguém tomando conta da porta. É assim, né, irmãos? Você entra num lugar, tem um segurança lá fora. Você está lá dentro, se for uma festa, se for um teatro, se for um local, né, de confraternização, tu está preocupado com a porta? Não. Porque tu passou lá, tinha um segurança na porta, tinha um porteiro. Você não tem que estar preocupado com a porta, tem que estar preocupado em ficar na festa e comer bebê. Mas tem alguém que está lá, de olho na porta, para não deixar entrar quem não deve, para botar para fora aquilo que não é para ficar dentro. Então o Senhor chamou você para ser esse porteiro. Enquanto tem pessoas na tua casa que estão por aí, curtindo, dançando, brincando, tem que ter um porteiro. Porque senão o diabo entra e faz bagunça. Tem que ter alguém na porta tomando conta da porta. Mas hoje o Senhor nos chamou como Mardoqueu nesse lugar. Aleluia. E o Senhor está falando assim para você, fica na porta, vale a pena ficar na porta. Porque o teu tempo da porta é tempo de experiência. E outra coisa que Deus fala aqui que não me ensinou nesse texto. O preparo da porta te leva para sentar em cadeiras dentro do palácio. Mardoqueu estava preparado porque ele pegou experiência na portaria. Foi na portaria que Mardoqueu aprendeu muita coisa. Por isso Deus colocou ele dentro do palácio sentado numa cadeira. Então não te apresse em sair da portaria. Seja você um bom porteiro. Seja você alguém que cuida muito bem da porta. Porque enquanto você cuida da porta,
Deus está trabalhando para te dar livramento. Enquanto você cuida da porta, Deus está preparando o tempo de te sentar dentro do palácio. Para você ficar assim, ó, coladinho com o rei. Mardoqueu virou assim, ó, amiguinho do rei. Mardoqueu ficou coladinho com o rei. O que o rei falava, assim, Mardoqueu, a segunda palavra era de Mardoqueu. Mardoqueu falou, era lei no meio do povo. Glória. Então imagina, irmão, a tua palavra tendo peso. Aleluia. Deus te dando autoridade na tua palavra. O que você falar é lei dentro da tua casa. Aleluia. Imagina você, às vezes tem um marido, tem um filho que não te dá crédito. Você é um Mardoqueu. Aí Deus te coloca sentado lá, naquela cadeira coladinho com o rei. Ele fala, ele é o segundo. O que ele falar, o rei assina embaixo. Glória. A tua palavra vai começar a ter autoridade. Aleluia. Deus deu autoridade ao Mardoqueu. O que Mardoqueu falava, o rei assinou, acabou. Não tem para ninguém. E Deus quer te chamar assim como Mardoqueu dentro da tua casa. Deus quer te chamar assim como Mardoqueu aonde tu for. O que tu falar vai ser autoridade na terra. O rei assina, acabou. É decreto. Não tem marido que chia, não tem filho que chia, não tem sobrinho que chia, não tem neto que chia. Porque é decreto de Deus, vai acontecer. Deus quer te dar autoridade. Deus vai te tirar da porta para te levar para dentro do palácio, para te dar autoridade. Nessa noite, o céu está falando para mim e para você que nós somos Mardoqueu. Mas só depende de mim e de você, irmãos. Ficar na posição da porta. Tem gente que não gosta de ficar na porta, que acha que a portaria é desagradável. Mas aqui nós escutamos agora uma história de alguém que ficou na porta e valeu a pena. O início dele foi de porteiro. O final dele, sabe, foi de quê? De ministro. Alguém muito importante. Alguém que estava num patamar muito mais elevado. Alguém que foi para dentro do palácio. Alguém que teve honra de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você, fica na porta. Seja um Mardoqueu, fique na porta. Vai valer a pena você ficar na porta. Porque quando Deus te chamar para dentro do palácio, tu vai mudar de nível, vai mudar de fase. Aleluia! Aquilo que Deus te chamou para fazer, tu vai se assentar na cadeira para fazer. A honra de Deus vai vir na tua vida. Então não te apresse em entrar no palácio, não. Espera no Senhor, porque no tempo certo, da portaria tu vai direto para a cadeira de ministro. Isso é a honra de Deus na vida de Mardoqueu. E a honra de Deus para quem confiar no Senhor e tomar posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e você possa levar essa palavra no teu coração. Amém? Louvado seja Deus.